Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada valorizamos 10,44 cartoletas, o que foi um resultado bem interessante mesmo, inclusive nos deixando na frente de boa parte daquela galera que disputa as ligas de patrimônio. Por falar nisso, o nosso patrimônio passou para 470 cartoletas. E vocês, como se saíram na rodada? Valorizaram quantas? Mas o que eu quero perguntar mesmo não é bem isso. Eu quero saber de vocês, essa é a última rodada dessa temporada atual. Como está o sentimento de vocês? Estão com saudades do Cartola, assim como eu? Ou estão aliviados por terem uma pausa aí de 2, 3 meses de descanso? Fala aí nos comentários, vamos interagindo. Na competição nacional, estamos hoje aqui no patrimônio, subimos para a posição de número 36, ganhamos 3 colocações. Mas o objetivo é ganhar mais ainda. Se possível, eu quero chegar no top 20. A distância aqui para o top 20 não é muito grande, não. É de apenas 3 cartoletas. Então dá para a gente chegar. E com esse objetivo, vocês sabem que eu sempre coloco no Instagram e no topo dos comentários aqui do vídeo o meu time final. E vou fazer isso novamente. Só que ele não será verdadeiramente o time final. Eu vou fazer 1 ou 2 alterações nele, porque eu quero apostar. Mas não posso colocar ali, senão termino atrapalhando vocês. Cada um vai saber se deve apostar ou não. Então eu devo fazer umas 2 apostas diferentes daquilo que for publicado. Mas quem quiser saber, é só me perguntar no privado, lá no Instagram, que eu digo qual foi o meu time, beleza? Os nossos jogadores que mais valorizaram foram Richard, Felipe Luiz, Matheus Vargas, a gente deu sorte, fez até gol, não é usual dele. E quem nos deu uma pequena zicada foi Bruno Alves, que conseguiu desvalorizar mais um pouco, fez apenas menos 1,4. Mas agora é hora de vender todo mundo e partirmos para novas contratações. Como técnico, os 3 nomes que eu separei para vocês, bora ver aqui. Um é Marcos Visoli, do São Paulo. Ele vem de 0,06, quase negativava, que é algo quase impossível para um treinador. Outro nome é Enderson Moreira, com 0,5. E, finalmente, Gustavo Morínigo, do Coritiba. Eu indico ele porque isso aqui pode ser um jogo muito aberto. Pode ser um jogo que ambas as equipes tomem gol, o que é ruim para o técnico quando o time sofre gol. Mas, por outro lado, se também fizer 3, 4 gols, a valorização é garantida. Ele fez apenas 1,7. Mas o escolhido da gente, olha que foi difícil definir o técnico. O escolhido da gente vai ser aqui Enderson Moreira, do Fortaleza. Daria também para indicar Paulo Autuori, Marcão. Os times, o Fluminense deve ser muito ofensivo contra o Fortaleza. Eles também vêm de pontuações mais baixas. Mas Enderson Moreira em nosso time. Na lateral, acredito que as melhores possibilidades que nós temos, por exemplo, tem esses 2 aqui que estão mais desvalorizados, que é Juan Fran e Abner Vinícius, do Atlético. Lateral que, inclusive, está entre os 20 mais escalados na rodada. Sinal que o pessoal está levando fé nele. E tem que levar mesmo. Olha aqui os scouts dele. São scouts altos. Só negativou nessa aqui e numa outra, o que é raro. Uma outra rodada recente, o que é muito raro para um defensor. Outros 2 nomes que a gente pode pensar, um é o de Isla. Por que Isla? Isla enfrenta o São Paulo sem os seus 2 laterais esquerdos. Um é Rinaldo, que foi expulso, e o substituto, não lembro bem o nome, mas o apelido dele era Pelé. Esse também recebeu o 3º cartão amarelo. Então, suponho um lado esquerdo do São Paulo muito frágil. Isso aqui pode se tornar uma avenida para a Isla, e aí vinha a assistência, o gol. Acho que tem tudo para ser uma boa opção. E, finalmente, vou falar com vocês, cadê ele? Estava aqui, Matheus Bahia.
Matheus Bahia vem de 0,3, mas é um jogador que vem rendendo bem. Vai enfrentar o time reserva do Santos, somente com o Marinho. A gente fala somente com o Marinho, embora seja quase tudo no Santos. Mas aí a responsabilidade recai muito sobre ele, e aí ele toda hora vai tentar a jogada individual. Quem sabe o rapaz não consegue alguns desarmes. Mas eu vou confirmar nossa lateral com o Isla, do Flamengo, decidindo um título, e com Abner Vinícius, que tem um histórico fantástico aqui no Cartola. Vamos lá, vamos ver nossa zaga. Vocês sabem que qualquer alteração que eu faça, meia hora antes do mercado fechar, pelo menos meia hora, divulgo aqui mesmo no vídeo, no topo dos comentários, deixo fixado e divulgo lá no Instagram. Na zaga, nossas 4 indicações Rafael Thierry, do Sport, vem de menos 4,4. É desvalorização que a gente não pode desconsiderar. Luiz Felipe, do Santos, com menos 3,2. E o Bahia é um time que cede vários desarmes. Temos Júnior Alonso, menos 2,2. Acho que foi o pior desempenho dele ao longo do ano. Ele costuma fazer bem mais do que isso. E, finalmente, também desvalorizado, eu vou citar aqui para vocês, está no meio dos escondidos, é Canu do Botafogo, que vem de menos 3 pontos, uma desvalorização expressiva. Mas minhas escolhas vão ficar com Rafael Thierry do Sport. Quem sabe o Atlético não leve o jogo tão a sério e termine um 0-0. Aí a gente pontua bem com Abner, pontua bem com Rafael. E o outro vai ser Júnior Alonso do Atlético. E vamos definir o nosso goleiro. As 3 indicações que eu separei, uma é de Marcelo Lomba, ele vem de menos 5. Acredito que tenha um jogo truncado contra o Corinthians. O Corinthians, por estar numa final, vai tentar colocar algum tipo de seriedade no jogo, mesmo não aspirando mais nada. Everson, do Atlético, ele bateu falta e, quem sabe, ele não é o novo batedor do Atlético, o novo batedor de pênalti. E, finalmente, vou citar aqui para vocês Jailson, do Palmeiras, que vem de menos 4,2. São os 3 nomes mais desvalorizados na rodada. No meu time principal, eu coloquei Everson, porque eu resolvi arriscar um pouco mais. Mas é um jogo que a gente não sabe exatamente como vai ser. Diferente do jogo do Inter, que a gente já prevê. Um Internacional tentando fazer o gol, mas resguardando-se defensivamente. E isso pode proporcionar um saldo de gols para Marcelo Lomba. Então aqui no time de valorização eu vou estar com ele. As médias não são boas, mas a desvalorização dele é alta. Se você chegou até aqui, espero que esteja gostando. Então aproveito, peço a você que se inscreva, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos no meio de campo. Nossos 6 nomes. Marcão Silva, do Sport. Na única vez que eu não coloquei ele, na única vez que ele estava muito desvalorizado, e eu pensei em colocar ele, era o mais desvalorizado, como aqui agora, eu terminei não colocando. Ele deu uma mitada que ganhou quase 2 cartoletas. Não é o usual dele, mas fico pensativo pelo passado. Aquele dia foi dose. Eu deixei de colocar o jogador mais desvalorizado e ele vai lá e faz uma pontuação alta, como fez naquele dia. O que, aliás, não é o usual dele. Outros nomes, nós temos aqui Diego, do Flamengo. É um jogador que a qualquer momento pode imitar, mas ele está ali na frente da zaga. Eu não estou gostando tanto do futebol de Diego. Futebol a nível de Cartola. Na frente da zaga, ele está desenvolvendo muito bem e distribuindo o jogo do Flamengo. Temos ainda aqui Nenê, que vem de menos 0,3. Estou levando fé em Nenê, coloquei no time principal. E se a gente coloca no time principal é porque a gente acredita que vai pontuar alto. Então, vou confirmar até desde já Nenê em nosso time. Outros nomes, Johan. Johan vem numa sequência horrível, nem jogou, nem entrou na última partida, mas olha a média dele aqui, quase 5. Jogador de scout, jogador que pode render.
Outro aqui, esse aqui eu acho quase uma barbada. Meu medo é que não jogue, mas como o Grêmio deve ir com time reserva, quase certeza que Pinares vai para o jogo. Ele vem aqui de menos 6,3. Não dá para ficar sem um cara, né? Vamos colocar Pinares aqui no time. A desvalorização muito alta. Ele não rende tantos scouts, mas quem sabe não desencanta nessa partida fora de casa contra o Bragantino. Se não fizer nada, já nos garante uma cartoleta. Se não tomar cartão, não perder ponto. E os outros dois nomes que a gente tem aqui, um é o de, deixa eu ver aqui com calma para não passar, Patrick do Internacional. Vem de 1,8. Patrick está no time principal de um bocado de gente. Então é porque todo mundo acredita que ele vai pontuar bem. E realmente, em casa, ele pontua muito bem. A média dele é muito mais alta do que foi nessa última rodada. Então tem potencial. Outro nome, e é o mais escalado do todo o Cartola, de todas as posições, é Vina. Vina vem de 1,8 e tem uma média 6,6, é a maior média dentre os meias. Então eu já vou confirmar ele aqui no time. Vina, quem sabe não aparece um pênalti. A defesa do Botafogo não dá para se considerar tão sólida assim. Pênalti, chute da entrada da área, tabelinhas. Creio que o potencial de Vina é muito alto. Vamos agora para o nosso atacante, os nossos atacantes. Os nomes que nós temos aqui, os 6 nomes, Ferreira e Fred, vêm de desvalorização significativa. A média deles não é tão alta. O Ferreira até que não é de negativar. Muita gente tinha colocado ele na última rodada e ele negativou, mas ainda é uma boa opção. Ele, pouquinha coisa que faça, já traz cartoletas. E o seguinte, acredito que ele saia jogando desde o início. Isso aí potencializa ele bastante. Fred não vem de grandes resultados, mas é um jogador instável, mas acredito no Fluminense tentando e partindo para cima contra o Fortaleza com todas as forças, para tentar garantir a vaga direta na Libertadores. Temos ainda Luciano e Ítalo. Luciano fez menos 1,5. Não é o usual dele. Luciano costuma mitar bem mais do que isso aí. E se mitar nessa rodada, apesar de ser um confronto difícil, muito difícil por sinal, mas ele imitando traz um bando de cartoleta aí pra gente. Outro nome a ser considerado é Ítalo, do Bragantino contra o Grêmio. Temos ainda o nome de Cano. Eu não gosto de falar com vocês sobre intuição. Eu não gosto muito de Cano como atacante. Ele não rende scout, ele só rende scout quando ele faz gol. Mas eu tô com a impressão que o Goiás não vai estar nem aí para a partida. E o Vasco vai querer tirar aquela diferença de 12 gols do Fortaleza. Não acredito que consiga. Mas se o Vasco fizer um gol, 2 gols, vai continuar indo para cima. E Cano é o cara que está lá perto da área, pode se aproveitar dessa situação. Mas é uma intuição, não gosto dela, eu gosto da lógica. Mas talvez tenha um pouco de lógica isso que eu acabei de falar com vocês. Quem sabe ele não faz 3 gols. Finalmente, outro nome é esse aqui, o grande mito do Cartola nesse ano, que é Marinho. Enfrenta o Bahia, quer ser artilheiro do campeonato. Então, acredito que o Santos, o remendo que viajar do Santos, deve jogar em prol de Marinho. E ele já provou muitas vezes que rende inúmeros scouts. Eu já vi Marinho fazer 13 pontos, sem gol, sem assistência. Já vou até confirmar ele aqui no time. O outro, vou seguir esse negócio de intuição, tomara que ela exista, e vou colocar o Cano. Também por estar disputando a artilharia, vou confirmar Luciano. O nosso capitão, já que valeu a intuição, vai ser Cano. Nosso time fecha com Marcelo Lomba, Isla, Abner Vinícius, Rafael Thierry, Júnior Alonso, Nenê, Pinares, Vina, Marinho, Cano, Luciano e Enderson Moreira. Custou 117 cartoletas. Beleza, pessoal? Valeu, abração, ótimo recesso a todos
e uma ótima última rodada para todos nós. Forte abraço, até a próxima temporada.